Olá! Vamos discutir um pouco hoje a respeito das duas ideias fundamentais do pensamento de Pierre Bourdieu: a noção de espaço social, ou o conceito de espaço social, e o conceito de campo. Estes dois conceitos são estruturantes da reflexão bourdieusiana. É a partir destes dois grandes conceitos que ele vai construir fundamentalmente o seu pensamento. Inicialmente, a ideia de espaço social. É sempre importante observar, quando se lê Bourdieu, que o espaço social é uma construção mental. Ele não existe na realidade. Ele é um instrumento do qual se vale o investigador com a finalidade de proceder à reflexão ou à construção do objeto sociológico. Lembrando que, para Bourdieu, todos os elementos que compõem a vida social podem se converter em objeto de investigação. Bourdieu fornece uma definição bem clara deste ponto de partida em um de seus livros chamado Sobre a Televisão. E também ele fornece uma reflexão a respeito desta questão no livro chamado Coisas Ditas. Vai dizer o Bourdieu a respeito do seu trabalho inicialmente. Ele vai falar: meu trabalho consistiu em dizer que as pessoas estão situadas num espaço social, que elas não estão num lugar qualquer, isto é, intercambiáveis, como pretendem aqueles que negam a existência das classes sociais, e que, em função da posição que elas ocupam nesse espaço muito complexo, pode-se compreender a lógica de suas práticas e determinar, entre outras coisas, como elas vão classificar e se classificar, e, se for o caso, se pensar como membros de uma classe. Bom, vamos investigar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho esta passagem de Bourdieu, que está no livro Coisas Ditas, na página 67 da edição em português. Primeira coisa, qual é a finalidade do trabalho bourdieusiano? Ele anuncia que meu trabalho consistiu em dizer que as pessoas estão situadas num espaço social. Portanto, todos os indivíduos estão dentro de determinadas relações sociais, mas eles não ocupam o mesmo lugar dentro daquele espaço social. Eles ocupam lugares diferenciados, eles estão estruturados em posições diferenciadas. Portanto, um ponto de partida do pensamento bourdieusiano é o reconhecimento de que, dentro da sociedade, os indivíduos não são indivíduos iguais. Eles ocupam sempre posições distintas e é a partir destas posições distintas que eles buscam fazer valer seus interesses individuais ou em grupo. Prosseguindo na afirmação bourdieusiana, este espaço, ele vai dizer que elas estão situadas no espaço social, que elas não estão num lugar qualquer. Ou seja, dentro deste espaço, os indivíduos não entram em uma determinada posição quando querem. Para participarem de uma determinada posição no interior do espaço social, é necessário que os indivíduos detenham certos capitais, ou seja, certos elementos precisos capazes de serem mobilizados favoravelmente a eles dentro deste espaço. Aqui já introduzimos um outro conceito fundamental para o pensamento bourdieusiano, que é o conceito de capital. É bom lembrar que a ideia de capital não é idêntica em Bourdieu àquela que coloca Marx. Para Marx, capital é dinheiro posto para valorizar-se continuamente. Para Bourdieu, capital é tudo aquilo que o indivíduo ou grupos de indivíduos podem utilizar no interior de um determinado espaço social para extraírem uma posição mais favorável no interior deste espaço social.
Portanto, você pode mobilizar, neste sentido, uma série de capitais, que pode ser o capital financeiro, né, o capital dinheiro, mas também pode ser o capital cultural, pode ser o capital artístico, pode ser o capital beleza, pode ser o capital esperteza, tudo aquilo que possa ser, em determinado momento, utilizado no interior de um determinado espaço social. Portanto, meu trabalho consistiu em dizer que as pessoas estão situadas num espaço social, que elas não estão num lugar qualquer, isto é, intercambiáveis, como pretendem aqueles que negam a existência das classes sociais. E que, em função da posição que elas ocupam, uma vez que este espaço é um espaço estruturado, portanto, os indivíduos não estão na mesma situação dentro deste espaço, em função da posição que eles ocupam neste espaço muito complexo, pode-se compreender a lógica de suas práticas. Por que este espaço ele é complexo? Porque não é o fato de você deter um determinado capital que vai te garantir a predominância contínua no interior daquele capital. É bom lembrar que, assim como em Marx, os capitais para Bourdieu podem se desvalorizar. Peguem, por exemplo, um artista, um cantor, ele pode estourar nas paradas de sucesso. Aí ele começa a frequentar continuamente as redes de televisão, a todo momento passa a música dele no rádio, na televisão, na entrada do cinema e tudo mais. Chega um momento em que as pessoas não querem nem mais escutar aquela música ou nem querem mais escutar aquele determinado cantor. Então aquele capital que ele tinha adquirido em determinado momento, que era a fama, o prestígio, estar em destaque, começa a ser corroído, uma vez que se torna uma figura insuportável. Só de ouvir a voz daquele cantor, as pessoas já desligam o rádio, já desligam a televisão. Então, é um exemplo bastante grosseiro, mas apenas para simbolizar um pouco o que seria essa ideia do capital no Bourdieu. Você tanto pode valorizar esse capital em determinado espaço social, como você pode desvalorizar. Um exemplo bastante claro, por exemplo, seria o de Neymar, cotado para ser um dos melhores do mundo, na medida em que ele começou a tomar certas atitudes que desagradavam a grande imprensa, que desagradavam o público, ele acabou desvalorizando bastante aquele capital que ele possuía no início da carreira. Continua sendo um craque, mas não é mais aquele craque de prestígio, aquele craque que era visto assim como a figura a ser batida no cenário mundial. Então a ideia do capital sempre vai estar ligada a isso, a uma valorização e desvalorização. Portanto, capital é tudo aquilo que o indivíduo ou grupo de indivíduos podem utilizar no espaço social para valorizarem a sua posição, mas, como todo capital, tanto ele pode aumentar continuamente, como ele também pode declinar continuamente. É importante observar, por isso que ele está dizendo que é complexo, porque não é algo dado de uma vez por todas. Os indivíduos sempre estarão lutando para preservar e ampliar os seus capitais. Isto vai depender das decisões que eles tomam, aquilo que o Bourdieu chamará por estratégia. Uma vez que no espaço social, os indivíduos desenvolvem certas estratégias para valorizar os seus capitais. Desse modo, diz o Bourdieu, pode-se compreender a lógica de suas práticas. O que são as práticas? São as formas como os indivíduos vão atuar no interior deste determinado espaço social. Portanto, eles não desenvolvem práticas quaisquer, ações quaisquer. Eles sempre desenvolvem ações dentro de uma determinada estratégia visando atingir determinados objetivos. A lógica de suas práticas e determinar, entre outras coisas, como elas vão classificar e se classificar. Dependendo da maneira como os indivíduos ou grupos de indivíduos utilizam os seus capitais, eles vão dispor de uma posição favorável no espaço social ou de uma posição desfavorável no espaço social. Lembrando sempre que este espaço social ele é uma construção mental. Ele é um instrumento do qual se vale o investigador para delimitar o seu objeto.
Bourdieu não está preocupado em compreender modos de produção, as relações de classe. Ele não é um marxista. Houve um período em que se dizia que Bourdieu era um marxista. Bourdieu, ele é o primeiro a dizer: jamais fui marxista, assim como ele também diz que jamais foi weberiano ou durkheimiano. O que ele pretende fazer com a sua sociologia é desenvolver uma sociologia crítica, uma sociologia verdadeiramente científica, uma vez que ele parte do princípio de que a sociologia precisa ser revisitada, ela precisa ser reconstruída nos seus fundamentos, e que, portanto, é necessário fazer até mesmo uma sociologia da sociologia, ou seja, uma investigação da produção sociológica. A ideia de espaço social nos leva, de imediato, a um outro conceito fundamental de Pierre Bourdieu, que é o conceito de campo. O espaço social, ele vai ser pensado em termos de microespaço. A sociologia bourdieusiana não é uma macrosociologia, é uma microsociologia. E esta microsociologia, ela se desenvolve através da construção de objetos específicos que são delimitados pela ideia de campo. Assim como o espaço, o campo é uma construção conceitual. É um instrumento do qual se vale o investigador para dar conta de uma determinada realidade. Para Bourdieu, o campo é sempre um campo de lutas, é um campo de disputas. E por que o campo é um campo de lutas, um campo de disputas? Porque o campo ele é estruturado e, portanto, ele é marcado pela presença de indivíduos ou grupos de indivíduos posicionados em situações totalmente distintas, portanto, desiguais. O campo é hierarquizado. E na medida em que este campo é hierarquizado, os indivíduos lutam para manter e ampliar a sua posição no campo ou conquistarem posições nesse campo. O que vai fazer com que os agentes dentro do campo sempre lutem para prevalecer dentro do campo. Nesse sentido, é bom lembrar que Bourdieu não fala em sujeitos, como é o caso da teoria marxiana. Bourdieu fala em agentes, que podem ser os indivíduos ou grupos de indivíduos. Ele fornece, em um livro chamado Sobre a Televisão, uma definição bem precisa do que ele entende por campo. Ele vai dizer: um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças, há dominantes e dominados. Há relações constantes, permanentes de desigualdade que se exercem no interior deste espaço, que é também um campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Tá certo? Preservar ou conservar, porque quem detém os capitais procura conservar suas posições. Quem não detém esses capitais procura conquistar posições no interior do campo e até mesmo ampliar sua posição no interior do campo. Cada um no interior deste universo, que é o campo, estabelece em sua concorrência com os outros a força relativa que ele detém. Qual é a força relativa que ele detém? A posse dos capitais. E que define sua posição dentro do campo e, em consequência, suas estratégias. Portanto, dentro desta concepção ou desta definição de campo no Bourdieu, temos vários elementos. Primeiro deles, assim como o espaço social, o microespaço social, que é o campo, é hierarquizado. Esta hierarquização se dá à luz da posse de capitais, que podem tanto se valorizar quanto também se desvalorizar. Os capitais possuídos pelos indivíduos ou grupos de indivíduos são colocados em prática à luz de determinadas estratégias, ou seja, preservar o seu espaço no campo ou ampliar o seu espaço no campo. Como estes capitais são variáveis e como os indivíduos estão sempre lutando para posicionar-se no interior do campo, o campo é um campo de lutas. Portanto, o campo é um campo de disputas. Você tem, por exemplo, a disputa dentro de um campo. Peguemos o campo futebolístico. A disputa que os indivíduos fazem para não serem jogadores da classe C,
ou do Campeonato Brasileiro B, e sim do Campeonato Brasileiro A. Se esforçam para tornarem-se atletas de primeira linha. Assim como os atletas em final de carreira fazem todos os esforços para não terminarem a carreira num time da quinta divisão, e sim em um time pelo menos de prestígio da primeira divisão. E eles estão sempre mobilizando os seus capitais. Qual é o capital? É a habilidade de continuar jogando bola. Então, logo eles comecem a ficar totalmente defasados para esta atividade, o seu capital se desvaloriza e ou ele encerra a carreira, ou então ele vai acabar a carreira em um time de 8ª categoria. Esta é um pouco a ideia da valorização, da preservação ou não dos capitais. Vai dizer ainda o Bourdieu, em outro livro chamado Os Usos Sociais da Ciência, na página 27, este livro tem publicado em português, ele vai dizer: os campos são lugares de relações de forças que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. O que são as tendências imanentes? Significa que todo campo tem uma lógica interna. O campo não se estrutura de uma maneira qualquer. Ele sempre se estrutura à luz de determinados princípios, de determinadas regras, de determinados valores. Existe uma lógica imanente no campo. Um campo artístico não é igual a um campo futebolístico, assim como o campo futebolístico não é igual ao campo político. Cada um desses campos tem a sua lógica interna, portanto, a sua lógica imanente. Os campos são os lugares de relações de forças que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Portanto, não é o fato de você possuir capital que te garante a posição no campo, uma vez que aqueles que não possuem capital também estão lutando para conseguir espaços. Então, tudo se passa no campo da probabilidade. De ter capital te garante uma probabilidade de você desenvolver a estratégia adequada para atingir os fins que você persegue. Agora, isto não é uma certeza absoluta. Uma vez que o campo é sempre um campo de disputa, significa que todas as ações estão sempre parametradas por certas possibilidades ou probabilidades de sucesso ou fracasso. Nem tudo nele é igualmente possível e impossível em cada momento. Entre as vantagens sociais daqueles que nasceram no campo está precisamente o fato de ter, por uma espécie de ciência infusa, o domínio das leis imanentes do campo. Leis não escritas, que são inscritas na realidade em estado de tendências de ter. Ele quer dizer o seguinte: quem nasce em um determinado campo, por exemplo, suponhamos que um indivíduo pertença a uma família de políticos. Ele já parte com vantagens no interior do campo, porque a tendência é que ele siga também uma carreira política e que inicialmente se candidate a vereador, depois a deputado, depois a senador, presidente, por aí vai. Então ele já tem uma vantagem que não vai possuir aquele que está fora do campo e que vai ter que galgar todos os caminhos que o coloquem em evidência e o classifiquem ou então que o qualifiquem para fazer parte do universo político. Então, quem tem um determinado capital já sai na frente, mas sai na frente probabilisticamente, porque você pode utilizar esse capital e totalmente destruir este capital, comprometendo, por exemplo, todas as futuras gerações de políticos naquela família. Portanto, é necessário, dentro do campo, sempre usar os seus capitais com habilidade. Para o Bourdieu, no campo se joga o jogo. A ideia de jogar o jogo significa que nada está definido no campo. Tudo é sempre uma disputa que pode conduzir a um resultado ou a outro resultado por parte do indivíduo, ou por parte do agente, ou dos agentes que estão mobilizando aqueles determinados capitais. Assim como o jogo, a vida social, para o Bourdieu, ela é sempre uma imprecisão. O jogo de futebol, por exemplo, nunca dá para saber de início quanto vai terminar. Se 0-0, 1-1, 8-8, ou se o time preferencial vai ganhar ou não. Pode acontecer do time mais fraco ter uma jogada excelente, fazer o gol e derrotar o time que está na frente do campeonato. Portanto, jogar o jogo significa sempre trabalhar no campo da disputa e da imprecisão. Para finalizar, é sempre marcante no interior do pensamento de Pierre Bourdieu que
o campo ele é composto por dominantes e dominados, que estes dominantes e dominados estão sempre mobilizando os seus capitais. E que estes capitais, eles tanto podem se valorizar, como também se desvalorizar ao longo do processo. E que o campo comporta regras. Portanto, não se usa estes capitais do jeito que se quer dentro do campo. Um outro ponto importante a se observar é que os capitais de um determinado campo, para Bourdieu, podem migrar para o outro campo. Peguemos, por exemplo, o caso de Romário e de vários outros jogadores de futebol, Leila do vôlei, por exemplo, também, um outro exemplo, que eram atletas e que utilizaram a sua performance como atletas para entrarem no campo político. Os dois acabaram se transformando em senadores, assim como vários outros jogadores acabaram virando deputados, vereadores e por aí vai, Então significa que o capital que eles possuíam no interior do meio esportivo conseguiu ser mobilizado de tal modo que permitiu a eles migrarem para o campo político. No entanto, se eles não aprenderem as regras do campo político, em uma próxima eleição, provavelmente eles não serão eleitos. Então eles têm que operacionalizar com as novas regras do campo, de tal modo a sobreviverem naquele novo campo dentro do qual estão estabelecendo novas correlações de força. Bom, falamos um pouco hoje de espaço social e de campo. Futuramente vamos discutir um pouquinho outros conceitos bourdieusianos, como de estratégia, habitus, arbitrário cultural, entre outros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, assine nosso canal. E até a próxima.